Queria que você relatasse um pouquinho sua experiência com esse transtorno alimentar que você teve. Começou mais ou menos assim, no final de 2009 para o início de 2020. Eu estava numa fase de muito estresse emocional, eu estava na entrega do meu TCC, fazendo meu TCC para formar, meu trabalho de final de curso. E associado a isso, a gente entra nesse mundo de projeto verão, de querer um pouco esteticamente bonito, então fui me interessando um pouco mais por isso. Uhum. E aí eu fui fazendo dietas, assim, tranquilas no início, só que eu sou uma pessoa, às vezes, um pouco determinada demais, e aí eu fui colocando metas muito restritas, fui me desafiando cada vez mais, mas esse desafio, em algum momento, ele deixou de ser um desafio saudável, né? Uhum. E passou a ser um desafio de compulsão mesmo, assim. E uma compulsão não pelo alimento, mas uma compulsão pelo emagrecimento mesmo, assim. Entendo. No começo foi mais, assim, a questão de restringir tudo que eu comia. Então, eu sabia o valor calórico de todos os alimentos, eu sabia todos os alimentos que me davam menos fome e que tinham um valor calórico menor, então que eu ia conseguir passar o dia sem comer. Eu me desafiava também em jejuns de 24, 48 horas, e eu fui perdendo bastante peso. E aí chegou um momento de que eu sentia fome e aí tudo virava uma compulsão, assim. Eu sentia que comer 2 maçãs era uma compulsão alimentar, porque no meu dia a dia eu ficava 48 horas sem comer. Então, tudo foi virando compulsão nesse sentido. E aí eu fui evoluindo dessa questão do não comer, do ser muito restrita, para precisar e sentir a necessidade de me alimentar. E quando eu voltei a me alimentar no sentido normal, assim, eu tinha muito medo da comida. Todas as coisas que eu comia, saudáveis ou não saudáveis, eu sentia que dentro de mim elas eram veneno. A comida passou a ser meu grande inimigo, assim. Uhum. E aí foi quando eu precisei vomitar isso. Precisava Entendi. tirar isso de dentro de mim, porque o sentimento era de que era um veneno, de que isso ia me trazer muito mal. E eu falo que, assim, que o meu sentimento pós era quase como se eu não vomitasse só o alimento, mas todas as minhas preocupações, as minhas ansiedades em relação ao próprio formar, ao próprio trabalho. Então, era quase que um mecanismo de jogar fora tudo que estava dentro de mim. Isso tudo, assim, foi muito rápido, porque eu nunca fui uma pessoa que fez muita dieta, que prestou muita atenção nessa parte. Então, foi assim, a minha primeira dieta da vida foi em 2019, e no final de 2019, e em março de 2020, eu já estava vomitando, porque eu precisava chegar nesse objetivo, eu precisava fazer isso direito. Era um sentimento de como uma pessoa que precisa realizar uma coisa de uma forma boa. Entendi. E aí eu precisava perder peso, eu precisava não comer, era um objetivo que eu precisava cumprir, e não cumprir me deixava muito ansiosa. A gente vai ir mais a fundo, conversar, trazer essa sua experiência aqui. Antes do doutor Alexandre, eu vi que ele fez o sinal de concordância em vários momentos do depoimento da Maria Paula. Eu tenho alguns dados que 5% da população no Brasil tem algum tipo de distúrbio alimentar, que seria o dobro da taxa mundial, considerando a população entre 14 e 18. Um levantamento realizado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo diz que 77% dos jovens paulistas apresentam uma pequena propensão a desenvolver algum tipo de distúrbio alimentar, né, como anorexia, bulimia e compulsão. Uma parte deles envolve a obsessão pelo emagrecimento, que são aqueles que envolvem a questão da imagem corporal, a distorção da imagem corporal, que são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de purgação.
Esses 3 envolvem questões relacionadas à imagem corporal. Para pessoas predispostas que já têm algum componente em relação à percepção corporal inadequada e usualmente starta dessa forma com a ideia de, puxa, mas se eu perder 1 quilo ou 2 quilos eu vou me sentir melhor. Como se fosse uma inadequação em relação ao pertencimento daquele corpo, que poderia não estar gordo, poderia ser um corpo magro, mas como se naquele momento uma percepção inapropriada daquele corpo pudesse ser melhorado a partir da perda de algum peso, qualquer que seja. Só que numa pessoa predisposta e estabelecendo uma dieta restritiva, então a gente está falando de uma dieta de seleção e restrição qualitativa e quantitativa, numa pessoa predisposta pode gatilhar, pode ser o principal fator precipitador de um transtorno alimentar. E uma vez começado essa perda de peso, isso alimenta a confiança e a segurança. Está dando certo. Então eu posso ter controle sobre alguma coisa. E a gente está falando de várias questões dinâmicas que envolvem, usualmente, perfil de pessoas controladoras, rígidas, com pouca flexibilidade. E aí invade uma ideação de que, puxa, eu consegui, perdi 1 quilo, 2 quilos, por que não mais? Só que para perder mais, uma pessoa já emagrecida... Tem que ser mais severa. Precisa fazer uma restrição mais severa. E aí ela vai selecionando, eliminando, excluindo alguns alimentos por categorias, às vezes por calorias, às vezes por consistência, às vezes pela apresentação com que o alimento é. Alguns pacientes têm mais tendência a eliminar alimentos sólidos, porque o mastigar lembra a sensação de que eu estou comendo, então eles ingerem mais alimentos líquidos. Isso é um perfil variável. E aí perde-se o controle sobre o quanto de peso eu preciso perder. E aí vai numa obsessão, a Maria Paula usou essa expressão, vai numa obsessão pelo emagrecimento. Não tem a ver com a estética. E aí a saúde vai indo embora, né? Sim, porque envolve não somente a saúde física, mas a saúde mental, né? Tudo deixa de ser menos importante numa classificação da rotina do que eu perder peso e sobre o que e o quanto eu vou comer, isso mais importante, sobre o que eu não vou comer. E sobre o sentir ou não fome, sobre o pavor em sentir fome. E sobre o pavor em sentir fome e precisar comer. E aí chega uma hora que a restrição já não consegue mais ser eficaz e, eventualmente, o desespero é tão forte que começam a surgir os métodos compensatórios inadequados, entre eles a purgação ou vômito autoinduzido.